Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu vou dar continuidade agora sobre um tema muito interessante e principalmente para quem tem ou para quem quer ter um financiamento de imóvel, né? Inclusive existem alguns vídeos aí referente a esse tema. Como fazer a quitação do imóvel de 30 anos em apenas 3 anos. Será que isso é possível? Ou será que não? Tem outros vídeos aí falando sobre a quitação desse imóvel aí no imóvel de 30 anos em apenas 5 anos. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minha opinião e eu quero demonstrar para vocês essa minha opinião que eu tenho. Eu preparei um vídeo bem legal, espero que vocês curtam, que vocês gostem. Tirem como exemplo aí para o financiamento de vocês. Tá bom? Vamos aí então iniciar o nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aí do que compõe uma parcela de uma prestação aí de um financiamento imobiliário. Não só de um financiamento imobiliário, mas também aí financiamento de carros aí, certo? O que compõe essa prestação? Como no vídeo anterior, como vocês, quem assistiu o meu vídeo anterior referente a financiamento de imóveis, também demonstrei lá o que compõe essa prestação. Então, apenas para a gente relembrar, para quem assistiu o vídeo anterior, uma prestação ela contém a amortização, que seria exatamente a parcela, aquele valor que é reduzido do saldo devedor. Por exemplo, um saldo devedor de 100 mil. Eu pago uma parcela de R$1.000. Essa parcela de R$1.000 contém apenas R$200 de amortização. Ou seja, o meu financiamento, o meu saldo devedor de R$100 mil menos os 200 dessa parcela que eu paguei, que é a amortização de R$200, 100 mil menos 200 dá R$199.800. Ou seja, de uma parcela de R$1.000, apenas R$200 é eliminado aí do meu saldo devedor, certo? O restante é juros, que também compõe a parcela, seguro e taxas aí de administração. Agora vai começar a ficar interessante, o nosso exemplo aqui de um financiamento, um financiamento de R$120 mil em 30 anos ou 360 meses. Há uma taxa aí de 7,53% ao ano. A tabela que a gente está utilizando aqui é a tabela SAC. No vídeo anterior eu falei sobre as modalidades de tabela SAC, tabela Price, Então quem tiver curiosidade em saber qual é a melhor tabela para você utilizar, assista o vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui em cima, também na descrição. Vocês acessem e verifiquem aí qual é a melhor tabela para vocês. Vamos dar o início aqui então ao nosso exemplo de um financiamento aí de 120 mil em 30 anos. Vamos fazer alguns abatimentos ou algumas amortizações, tá bem? E vamos ver se é real aí pagar um financiamento de 30 anos em 3 anos ou em 5 anos. Eu vou dar minha opinião e eu quero que vocês comentem aí se o que eu vou falar é real ou não, tá bom? Então vamos lá. Financiamento de 120 mil em 30 anos. O valor inicial da parcela é de R$1.143. Dentro dessa parcela, os juros, somente de juros, seguro e taxas, dá R$810. E o restante, 333, é de amortização. Ou seja, parcela de 1.143, apenas 333 é amortizado do meu saldo devedor. E daí aqui nós vamos dar um exemplo de como é que a gente pode fazer uma amortização avulsa, ou seja, aquela amortização que a gente vai pagar além da amortização das parcelas. O que pode ser? Pode ser um fundo de garantia que vocês têm, que pode ser utilizado a cada 2 anos. Se vocês utilizarem em 1 ano a fundo de garantia, somente dali 2 anos vocês podem utilizar novamente. Vocês podem ter um dinheirinho extra aí que de repente a empresa pague, por exemplo, uma PLR, que é a participação de lucros, Então, de repente, entra um dinheirinho a mais, aí vocês podem estar colocando aí também para fazer essa amortização. Ou então um 13º, isso também ajuda,
Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma amortização de R$ 10.000. Se a gente for calcular aí, ó, 10 mil dividido pela amortização da parcela, que é R$ 333, nós vamos estar quitando, nós vamos estar abatendo 30 prestações, né? Ou seja, aqui nós estamos no primeiro ano, né? Um ano tem 12 meses. Ou seja, nesse primeiro ano a gente vai pagar 12 prestações, mais as 30 prestações que a gente fez esse abatimento aí com o valor de 10 mil, tá? Então nós conseguimos aí reduzir o saldo devedor para 106 mil, né? De 120 para 106 mil no primeiro ano. Já conseguimos reduzir 14 mil, né? 10 mil da amortização avulsa, mais aí o valor das parcelas pagas aí da amortização da parcela paga. Muito bem, vamos dizer que passou-se aí 2 anos, né? Como eu falei, 2 anos aí para estar utilizando o fundo de garantia. Ou seja, 24 parcelas e também nós demos mais 10 mil aí, pode ser de fundo de garantia também, ou qualquer outro valor aí que vocês tenham ganho a mais aí, como eu citei anteriormente, né? Ou seja, são 30 prestações mais as 24 parcelas que foram pagas aí referente às prestações. Sendo assim, já nós conseguimos reduzir o nosso saldo devedor para 88 mil, né? Ou seja, dos 120 mil de saldo que nós tínhamos desde a primeira parcela, já caiu para 88 mil, isso em apenas 3 anos. Passou-se mais 2 anos, já foram aí 5 anos que a gente já iniciou a pagar aí a nossa casa, né, o nosso financiamento imobiliário. Da mesma forma que o valor da parcela, a gente sabe que o valor da parcela na tabela SAC ela vai caindo. Ela inicia-se, nesse caso aqui, ela iniciou em 1.143, ela caiu para 1.066 no terceiro ano e no quinto ano ela já está em R$ 948. A taxa de juros também cai, só que a amortização ela continua a mesma, ela não muda. Nesse caso, nessa tabela, ela se mantém aí em R$ 333. Vamos dizer que nesse ano a gente conseguiu um pouquinho a mais e nós abatemos aí R$ 12 mil aí de amortização aí do nosso saldo devedor. Então, se passaram 2 anos, são 24 parcelas, mais 36 parcelas aí referente aos 12 mil aí, que seriam 12 mil divididos por R$ 333, que é a amortização da parcela. Não sei se vocês estão entendendo esse cálculo, né? Mas a gente pega esse valor de amortização e divide pela amortização da parcela. Então a gente tem a quantidade de parcelas que a gente consegue abater, dando esse valor a mais aí que a gente tem de fundo de garantia, por exemplo. Tá certo? Vamos lá para o 7º ano. Se passou mais 2 anos, certo? O valor da parcela inicial caiu, né? A taxa de juros também caiu e a amortização continua a mesma. Da mesma forma, nós demos 12 mil de abatimento, utilizando aí o fundo de garantia ou outro meio. Reduzimos mais 36 parcelas e o nosso saldo devedor já caiu para 48 mil, somente utilizando aí o fundo de garantia. Nesse caso, desse ano, 12 mil. Fundo de garantia, mais um 13º que você guarde, mais uma renda extra que você tenha, certo? Isso é possível. Passou-se aí mais 3 anos. A gente estava pulando de 2 em 2, agora a gente pulou 3 anos para chegar a 10 anos aí de financiamento imobiliário. A prestação já reduziu para R$ 706, a taxa de juros também já caiu para 771 e a nossa amortização continua a mesma, R$ 333, correto? Vamos dizer que, como se passou 3 anos, nós juntamos um pouco mais aí de fundo de garantia e nós conseguimos fazer um abatimento de R$ 15 mil. Nós conseguimos abater mais 45 parcelas, mais os 3 anos que a gente pagou, né, mais 36 parcelas, né, então a gente conseguiu reduzir, conseguimos chegar a um saldo devedor de R$ 21 mil, ou seja, já está quase acabando aí o nosso financiamento, já estamos quase finalizando, quase zerando o nosso saldo devedor, não é mesmo? Feito isso, passou-se mais 2 anos, certo? A nossa parcela
reduziu-se para R$ 556. Os juros também caiu para 221 e a amortização da parcela continua a mesma, né, R$ 333. Muito bem, a amortização nesse mês foi de R$ 13.000. Até então o saldo devedor era 21 mil. A gente abateu mais 13 mil e nós pagamos mais 2 anos, 24 parcelas de amortização de cada parcela de R$ 333. A gente conseguiu zerar aí nesse ano, em 12 anos, a gente conseguiu zerar aí o nosso saldo devedor. Eu tenho alguns gráficos para mostrar para vocês, tá? Mostrando exatamente aqui como é que funciona esse mecanismo de pagamento aqui de prestações. Então a gente pode ver nessa linha vermelha, tá? É os juros que a gente paga, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Até a prestação 50 a gente pagou uns juros de 37.215. Da prestação 50 até a prestação 100, a gente já pagou aqui, ó, 33.175 de juros. Da prestação 100 até a prestação 150, a gente pagou 27.900 de juros e vai reduzindo até chegar a 360 meses aqui. Vocês podem ver aqui nessa linha azul a amortização, que ela se mantém estável, tá? É sempre a mesma amortização. E nessa linha cinza aqui é o valor da prestação, que também vai caindo. Ó. Vocês podem ver que o valor da prestação ela vai caindo ao longo do tempo, certo? E aqui temos um gráfico de amortização esporádica, que é essas amortizações que a gente faz aí com o fundo de garantia, por exemplo, ou outro valor aí que a gente paga a mais aí, além das prestações. Vocês podem ver que mudou completamente o nosso gráfico. Ó. Então, no primeiro ano, a gente pagou aqui de juros 9.582 e de amortização foi 13.900. Foi muito maior que os juros. Ó. No terceiro ano, nós pagamos um pouco mais de juros, né? Mas mesmo assim, ó, de amortização foi muito maior. Ó. No quinto ano também, ó, já reduziu bastante os juros de novo e vai só aumentando a amortização. Né? E nos anos seguintes, a mesma coisa. A gente conseguiu reduzir bastante os juros. Deixa eu voltar aqui para o gráfico anterior. A gente pode ver aqui que no primeiro ano, por exemplo, olha a diferença da quantidade de juros que a gente paga para a amortização. E agora, os juros que a gente paga está sempre sendo menor que a amortização que a gente está pagando. E aqui, numa amortização somente através das parcelas, olha só, a gente tem financiamento no valor de 120 mil, que é o saldo devedor, né? Nesse tipo de amortização somente através das parcelas, a gente paga de juros R$ 161.241, certo? Sendo que um pagamento total de amortização mais juros deu R$ 281.241. Ou seja, 161 mil de juros, num tempo total aí de pagamento de 30 anos. É muita coisa. Agora, se a gente for amortizando aí com fundo de garantia, por exemplo, a gente consegue reduzir muito esses juros. Né? Você veja bem que o total de juros pago aqui foi de 89.943, né? Sendo que o total pago foi de 191.298. A gente conseguiu eliminar mais de 70 mil de juros. É muita coisa. Então vale a pena vocês juntarem um dinheirinho, utilizarem o fundo de garantia. Não adianta deixar o fundo de garantia parado porque não vai render nada. A gente conseguiu quitar o nosso financiamento de 30 anos em 12 anos. Conseguimos reduzir 18 anos aí do nosso financiamento apenas amortizando esses valores. Então 18 anos é muita coisa. Agora vem aquela pergunta, será que a gente consegue amortizar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos? Ou então em 5 anos? Na minha opinião, não. A gente não consegue. Porque se a pessoa já faz um financiamento, é porque ela não tem condições de pagar aquele imóvel todo de uma vez. Então por isso que a pessoa já faz o financiamento. Ela sabe as condições que ela tem. Na minha opinião, é bastante difícil. É impossível? Não, é possível. Se a pessoa ganhar na loteria, tiver um outro trabalho que ela consiga aí, que ela ganha muito bem, de repente é possível.
Mas a gente sabe que na condição atual do brasileiro é um pouquinho complicado, porque ela já está fazendo um financiamento comprometendo já a renda que ela tem praticamente com aquela parcela de financiamento. Então já fica um pouquinho difícil para pagar. Então, para você pagar em 3 anos, pagar 120 mil reais de amortização em 3 anos, se torna bastante complicado. Né? Imagine quanto que a gente tem que pagar por ano somente de amortização em 3 anos. Eu acho bastante improvável que você consiga pagar em 3 ou em 5 anos. Agora, reduzir pela metade, eu provei que sim, que é possível você reduzir aí o teu financiamento de 30 anos em 12 anos. Ou até mesmo aí em 15 anos, reduzindo pela metade. 12 anos é mais da metade, são 18 anos aí que vocês deixam de pagar esse financiamento. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. É um vídeo bastante didático, explicativo, para vocês entenderem como é que funciona essa amortização. Convido vocês a assistirem os próximos vídeos que eu vou estar colocando também, que eu vou estar colocando no YouTube. São vídeos também sobre financiamento. O próximo vídeo, inclusive, eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer esse abatimento, de como fazer a amortização dessas parcelas, tá? Então eu vou estar ensinando ali, entrando no site, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que é o banco aí que a gente sabe que é mais utilizado para financiamento imobiliário. Então eu vou ensinar vocês o passo a passo, tanto no celular, no smartphone, quanto no computador ali para vocês estarem amortizando aí, tá bom? Espero que tenham gostado, deixe seu like e se inscrevam no canal aí para estar recebendo novidades dos vídeos. Muito obrigado, minha gente, um abraço e até mais.